Hoje a gente vai estar resolvendo a questão número 30 do capítulo 13 do Hadley. E a questão, ela faz a seguinte pergunta: para que razão, mzinho sobre mzão, a energia potencial gravitacional do sistema do problema 1 é a menor possível? E a questão, né, desse problema 1 que ele diz, ela diz o seguinte: ela fala que uma massa m ela é dividida em duas partes, m e mzão menos m, ou seja, mzão aqui nesse caso, nesse contexto, corresponde à massa total do corpo. E ele fala que essas duas massas elas são divididas, elas são separadas por uma certa distância. A gente tem que a energia potencial gravitacional ela é dada por... Opa, calma aí que eu tô com a borracha. Ela é dada por U igual a menos G, que é a constante gravitacional, vezes a massa do primeiro corpo, vezes a massa do segundo, dividido pela distância entre os dois, que é esse R. A gente sabe aqui, a gente tem que o nosso primeiro corpo, ele tem uma massa mzinha, né? Que é a nossa massa arbitrária, que, que vai ser oriunda da divisão. E a massa do segundo corpo, ela é dada por, vou chamar ela de M2, e ela é dada por Mzão, que era a massa do corpo antes de ser repartido, menos Mzinho, certo? Se a gente aplica isso aqui na forma, a gente vai ter U igual a menos G, a massa do primeiro corpo, que é M, e a massa do segundo, que nesse caso a gente tem que é Mzão menos M, certo? E isso dividido por R. A única coisa que varia aqui é o nosso valor de mzinho. Mzão é a massa do corpo, ela é fixa. R a gente vai considerar fixo. E G é uma constante, né? Então, a gente sabe que o nosso U ele é uma função de m, certo? E a nossa questão, o que que ela pedia? Ela pedia que razão de mzão sobre, ou de mzinho sobre mzão, a energia potencial gravitacional do sistema do problema 1 é a menor possível. Tá. Vamos desenvolver aqui a expressão, aí a gente vai ter que menos g sobre r, que a gente já vai deixar separado aqui. E aqui do outro lado a gente vai ter mzinho vezes mzão menos m ao quadrado, que se a gente jogar esse menos aqui para dentro, a gente fica g sobre r vezes m ao quadrado menos mzinho vezes mzão. Ok. Aí a gente vai relembrar de uma coisa lá do cálculo. Lá no cálculo falava que se a gente fizesse a primeira derivada de uma função e a gente igualasse ela a zero, a gente já está achando um ponto crítico. Essa expressão que a gente tem aqui, ela nos dá o quê? Ela nos dá uma parábola com a concavidade apontada para cima, certo? Então, se a gente derivar ela em relação a m, né, que é a nossa variável, e igualar a zero, a gente vai estar achando esse ponto mínimo que a questão pede. Então, a gente vai fazer isso. E aí, a gente considera para essa parte aqui só o que é variável para a gente, que no caso é o mzinho ao quadrado menos m vezes mzão. Se a gente faz a derivada disso, a gente tem 2m menos mzão igualando a zero. A gente passa o mzão para lá e a gente fica com o nosso valor de mzinho, né? Então a gente mzinho passou o mzão para lá, o 2 que estava multiplicando mzinho, a gente passa dividindo, certo? Então a gente sabe que quando mzinho tiver o valor de mzão dividido por 2,
a gente vai estar passando aqui por esse ponto, eu apaguei, né? Mas a gente vai estar passando por esse ponto mínimo aqui. Opa! A gente vai estar passando por esse ponto mínimo, certo? Esse ponto mínimo aqui. Aí o que que a questão pedia mesmo? A questão pedia para a gente a razão m sobre m, né? Essa razão m sobre m. Ok. Mzinho a gente vai considerar m, né? Agora, mzão. Quanto que vale mzão em relação a mzinho? Mzão é 2m, certo? Então a gente tem que essa razão, ela é m, a gente só mantém um m, e aqui a gente divide. Mzão é 2m, são iguais, a gente corta. Essa razão equivale a 1 meio. E é isso.